Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 177, onde vamos estudar. Olha aqui o que é que nós vamos estudar. Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 24. É aquele que fala, não ponha a candeia debaixo do alqueire. O que é candeia? Não bota a lâmpada, né, a luz ali embaixo da mesa, vamos botar em cima, né? Se você tem oportunidade de ser instrumento de luz, que fique em cima e nunca embaixo, né? Então ele comenta sobre isso. E hoje estudaremos os itens 13 ao 16, que fala sobre a coragem da fé, ok? Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora, né? Você vai encontrar o vídeo. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, né? A literatura espírita tem cada palavrinha, né? Ó, só nesses textos, ó, palavras como irascível. E aí, você é irascível? O que você acha, né? Interpelado, redarguir, sublime é tranquilo, né? Perlengas, olha só, perlengas, profligar, você profliga, olha só, então a gente coloca tudo isso, né? Complica na hora do estudo, a gente bota o significado das palavras mais difíceis do ladinho delas em parênteses, para ficar bem tranquilo, tá? Tem o tira dúvida, se você ainda tiver dúvida, Sérgio, tira dúvida não resolveu não, manda a tua dúvida para cá. Olha aqui, ó, 21 99 247 5631. É o meu WhatsApp, 21 99 247 5631. Manda o WhatsApp, tira a tua dúvida, a gente vai explicando, vai esclarecendo, vai conversando, para poder entender tudo isso aí direitinho, tá certo? Mandou o WhatsApp, Sérgio, eu não quero mandar o WhatsApp, eu quero mandar e-mail. Tudo bem, você manda um e-mail. Sabe qual é o e-mail? Aqui, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então, você pode mandar o teu e-mail que a gente responde. Eu falo que às vezes demora um pouquinho, tá? E o e-mail, se demorar demais, manda de novo, porque deve ter caído naquela caixa de spam, de lixeira. Às vezes acontece isso. O WhatsApp é mais certo, tá bom? Bom, muita gente prefere também o Instagram. Então, quem quiser me acompanhar no Instagram, olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. Procura no Instagram, Sérgio W. Soares. Você vai procurar ali, pode clicar em acompanhar, né, em seguir, né? E aí você vai vendo aí todas as publicações que a gente vai fazendo, tá bom? Então são os 3 canais aí principais para entrar em contato comigo. A gente tem também no nosso Evangelho no Lar o Facebook. E aí qual é o Facebook do Evangelho no Lar? Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto, tá? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Você clica ali no curtir, clica no compartilhar, né? Compartilha no teu WhatsApp, no Facebook, nos canais aí das redes sociais, né? Vamos levar adiante cada vez mais essa ideia do Evangelho no Lar, tá certo? Então são várias formas aí da gente ser instrumento de luz, levando conhecimento, ajuda, auxílio para as pessoas, tá? Uma outra questão aqui é que esse estudo também é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você vai lá naquela Play Store ou na Apple Store, dependendo aí do seu celular, baixa o aplicativo e você vai acompanhar a programação da rádio 24 horas por dia. Então, são os canais aí que a gente tem, né, para a gente se comunicar, para a gente trocar ideia, a gente aprender, a gente conhecer cada vez mais, tá certo? Diante disso, vamos então preparar, né, o estudo de hoje com a prece de abertura, tá certo? Daqui a pouco tem a fluidificação da água, né? Mas vamos começar com a prece de abertura.
Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que nós consigamos compreender todos os conteúdos que serão explicados hoje e principalmente colocá-los na prática em nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né, nós vamos para a página de preparo. A página de preparo, toda semana eu falo sobre isso. Não é leitura aleatória. 99% das pessoas fazem leitura aleatória. Pega o livro, abre uma página ao acaso e lê. Muito bom, a gente respeita, é bacana, é legal, são textos maravilhosos. Mas no nosso caso a gente fez um pouquinho mais. A gente procurou na coleção Fonte Viva sempre um capítulo que tenha a ver com o estudo do Evangelho do dia. Então a nossa página de preparo, ela é de preparo mesmo, ela já tem a ver com o assunto, com o tema do dia. É por isso, inclusive, que várias vezes a nossa página de preparo, às vezes a gente leva mais tempo na página de preparo do que o próprio estudo do Evangelho. Por quê? Porque nós já estamos falando sobre o tema do Evangelho. E aí, hoje do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Emmanuel, né, um espírito que, através do Chico Xavier, se comunicava conosco, nos trazendo lições, estudos, aprendizados e conhecimentos. E aí é o capítulo de número 51, cujo título é Não se envergonhar. Então, para a pessoa não se envergonhar. Não se envergonhar de quê, hein? Como é que fica isso, né? Então, o tema de hoje, ó, coragem da fé. E a fé não tem muito a ver com você, às vezes, não se envergonhar. Tem gente que tem vergonha de ter fé. Tem gente que fica com dúvida. E tem outros que vão em frente e que são muito criticados pelos outros, não é verdade? Então, não se envergonhar. Ele vai dando aí essa mensagem, essa orientação para nós, né? Vamos entender direitinho o sentido disso aí. Então, o que o Emmanuel fez? Ele foi buscar uma frase de Jesus que foi anotado em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, o que Jesus falou? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Como é que é, Sérgio? Eu não entendi direito isso não. Porque qualquer que de mim Jesus, né, e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então, vamos entender isso aí. Muitas vezes, a gente vê pessoas que ficam sem graça de falar que é espírita, fica sem graça de falar que lê o Evangelho, que estuda o Evangelho, né? Fica sem graça de utilizar essas palavras ou essas lições no dia a dia. Então vamos compreender isso aí, tá? E o Emmanuel começa a explicar. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmo, tão somente em razão de algumas afirmativas, algumas afirmativas quixotescas. Meu Deus, hein? Por isso que a gente precisa colocar o significado, não é verdade? Algumas afirmativas quixotescas.
O que é uma afirmativa quixotesca? Quixotesca é referente a um personagem chamado Dom Quixote, tá? E o Dom Quixote, o que era relativo a Dom Quixote? Era quando ele falava de uma forma muito ingênua, com muita ingenuidade, tá certo? Muita pureza, uma criança, por exemplo, ela tem ingenuidade, ela não observa às vezes os duplos sentidos ou a maldade que às vezes a pessoa coloca, né? Então ele fala, muitas pessoas estão satisfeitas consigo mesmo, mas só com aquelas palavras, olhando daquela forma muito ingênua, sem observar o conteúdo profundo daquelas lições e daqueles conhecimentos. Tá certo? Então, quixotesca, relativo a Dom Quixote, de forma ingênua. Ele continua falando aqui, né? Congregam-se, participam em grandes discussões atrabiliários, violentas, e irascível, ira é da ira, que fica irado, que fica irritado com facilidade, tá? Então, participam em grandes discussões, eu aprendo aquela palavra, vem alguém e me fala, ó, segue Jesus, faz aquilo tudo. E aquele cara sai que nem um alucinado na rua, brigando e discutindo com todo mundo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que... Uma vez, faz muito tempo isso, eu estava num trem, e aí era no Rio de Janeiro, né, o trem que ia para Campo Grande, que é o bairro o bairro ali onde tem a nossa casa espírita. E naquele trem eu estava voltando à noite, e tinha, né, no trem é uma coisa bem engraçada, que tem gente vendendo coisa, vendendo um monte de troço, né? E tem uns que ficam lá pregando a Bíblia, lendo a Bíblia, aquela coisa toda. Bacana que ele está lendo a Bíblia. Mas, nesse trem já era 10 horas da noite, e muita gente voltando para casa, né? Tava cansado já. E vários passageiros do trem ficavam cochilando. E um rapaz lá que estava lendo a Bíblia, ele começa, e o senhor, não sei o que, e tal, né? E ele ficou ofendido, porque tinha um cidadão dormindo no trem. E ele deu um tranco, deu uma esbarrada mesmo. E o senhor, não sei o que, deu no ouvido do cara, o cara tomou um susto assim, né? Nem sabia direito o que estava acontecendo. Eu acho que o rapaz, ele só não reagiu porque ele estava muito cansado, porque foi até uma forma agressiva que aquela pessoa que estava lendo ali, que queria de qualquer maneira, repara, alguém falou para ele que tinha que ler, que assimilar aquilo e levar adiante as palavras, ele vai para dentro do trem gritando, berrando com todo mundo, né? Será que é por aí? Como é que fica isso, né? E ainda se irritava se tivesse algum passageiro do trem que não tivesse prestando atenção nele. Olha que coisa, né? Então ele coloca aqui. Então, várias discussões tentando convencer gregos e troianos. Gregos e troianos, isso vem da história, tá? Nos livros de história, que tinha os gregos e os troianos, que eram civilizações inimigas. Tinham muitas formas de ver e de observar a vida e atitudes completamente diferentes. E às vezes eu quero agradar o grego e o troiano. Como é que fica isso? Fica um negócio complicado, né? Se eu agradar o grego, o troiano vai ficar aborrecido. Se eu agradar o troiano, o grego vai ficar aborrecido, né? E às vezes a gente tenta em nossas vidas querer agradar todo mundo, sem levar em conta que existem culturas, pensamentos e ideias diferentes das minhas. E qual é o problema que tem nisso? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas aquele cara não é espírita, mas ele pratica o bem? Ele tem dentro do seu coração o amor, o perdão, a fé, a caridade, a tolerância? Tá bom demais. Isso foi até uma frase que o Chico Xavier falou uma vez, né? Uma senhorinha falando do marido dela, que era muito bacana, muito bom, mas que ele não era espírita.
E o Chico falou, mas está bom demais, se ele faz o bem, faz as coisas boas, qual é o problema que tem disso? Né? Não tem problema nenhum, ele está caminhando também na sua evolução. Então, a fúria, né? E tentando agradar gregos e troianos, ok? Relativamente à fé religiosa e, quando interpelados, quando questionados sobre a fúria em que se comprazem, em que sentem prazer, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir. Nossa, redarguir, hein? Olha que palavrinha, né? Procura responder com outro argumento, que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Então, aquela pessoa ali, né? Repara, quando Jesus, me parece que ele esquece aqui de uma coisa. Quando Jesus ia pregar para as multidões, ele ia pregar e ficava ali quem queria aprender esses ensinamentos. Ele dava oportunidade para todos, e ali quem queria. Agora, até que ponto, às vezes, um sujeito quer obrigar o outro a... vai ter que fazer, e vai ter que ser do meu jeito, vai ter que ser... Será que é coerente isso? Então, vamos analisar aí direitinho, né? Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Então, ele está ali, eu estou preocupado assim, e aí ele fala, mas agir mesmo ele não faz nada. Então tem um pessoal que é o número 8, né? Já ouviu falar? Nem 8, nem 80, né? Então o 8 é aquele cara que não faz nada, o 80 é aquele cara que faz de uma maneira exagerada, e que aí o negócio fica igual uma comida. Se você não botar sal nenhum, a comida vai ficar insossa, não vai ter gosto. Mas também se você botar sal demais, a comida vai ficar muito salgada, você não vai nem conseguir comer aquilo. Nem 8, nem 80. Eu vou colocar uma quantidade razoável para que eu fique bem, para que eu me alimente bem. Essa é a ideia aí que ele coloca, né? Então, todavia, por vezes a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. E aí ele continua. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes, os princípios elevados diante das tarefas de cada dia. Então, todo dia, quando a gente acorda, a gente tem tarefas, a gente tem trabalhos, a gente tem missões, a gente tem evolução, a gente tem desenvolvimento, a gente tem coisas para fazer todos os dias. Existe alguma coisa para a gente fazer, para a gente trabalhar, para a gente desenvolver. Ok? As tarefas do dia a dia. Ele coloca, a vida de um homem é a sua própria confissão pública. Gostei muito dessa frase. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. O que acontece? Redes sociais, internet, ou até mesmo fora da internet, eu me apresento a você e falo, olha, eu sou teu amigo, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, eu sou o bonzão, eu não sei, né? E aí a pessoa acredita, e de repente na prática eu não sou nada disso. Eu costumo falar muito que aquela pessoa que realmente é boa, ela não precisa ficar fazendo propaganda de que ela é boa. As próprias atitudes dela no dia a dia vão mostrar como ela é boa. São as atitudes do dia a dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Não é eu falar que eu sou bom que isso quer dizer que eu seja bom. Até porque eu nunca vi uma pessoa ruim falar que é ruim. Olha, eu não presto não. Olha, eu tô querendo te enganar. Eu tô querendo aplicar um golpe em você. Eu tô querendo
roubar você, eu tô querendo... Eu nunca vi uma pessoa ruim falar isso. Ela vai dizer também que ela é boa. Ora, se a pessoa boa vai dizer que é boa e a pessoa ruim vai dizer que é boa também, então todo mundo está dizendo que é bom. Não é verdade? Então o que vai acontecer? Como é que eu vou saber quem é que verdadeiramente é bom? Pelas atitudes do dia a dia daquela pessoa. Assim como você vai mostrar, vai dizer se você diz para todo mundo que é bom, o que as pessoas vão saber realmente é quando elas estiverem convivendo com você, observando os seus exemplos, as suas atitudes, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de reagir diante de algumas situações. Então é muito importante a gente compreender isso, né? A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Ele continua: a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Às vezes eu falo, né? Tenha fé, tenha isso, tenha aquilo. E aí eu, na primeira dúvida, eu me escondo, eu fico... Peraí, mas a fé não é justamente para combater a dúvida? E aí eu estou trabalhando a dúvida. Eu posso sim ter minha dúvida, analisar, observar, estudar, para eu tomar as minhas decisões. Mas uma vez que eu tome as decisões, que eu possa ter fé, ter a certeza de que aquilo é o caminho, e que eu vá em frente e tudo mais, e que eu consiga perseverar, consiga insistir, consiga ir me melhorando. Então ele coloca isso, né? A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Aí ele diz, né? Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, acomodados com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. O que eu conheço de gente que vai em palestra, que fica fazendo prece, que fica lendo e fica ouvindo, a própria rádio espiritiva fica ouvindo o dia todo, aquela coisa toda, mas na prática não faz nada disso. Ou outras pessoas que falam de uma maneira maravilhosa, têm o dom de saber se expressar, de saber se comunicar, de saber fazer as colocações, os pontos de vista, mas aquela pessoa que tem esse dom de falar, na prática também não faz nada. É igual aquele discurso da pessoa que fala assim, né? Olha, gente, eu tô aqui na rede social para falar sobre paciência, né? Aí ele fala, olha, a gente ter paciência é muito importante. Aí o filho dela tá passando ali, né? Ele fala, olha só, garoto, eu tô gravando aqui, espera aí, filho, que eu já vou falar com você. E aí ele, e a paciência é muito boa. Aí ele fala, eu já disse para você ficar quieto, espera aí que eu tô gravando, né? E aí ele fala, então a paciência, ô menino, já disse para você ficar quieto, me deixa em paz, como é que eu posso? Cadê a paciência? Ele tá indo falar sobre paciência e tá dando uma bronca danada, tá brigando com todo mundo, tá totalmente impaciente porque o filho tá ali querendo fazer alguma coisa. Como é que fica isso? O meu discurso é um, mas a minha atitude ela é outra. Mas Sérgio, eu não posso ter meus problemas, meus momentos de impaciência. Eu não posso, por exemplo, falar sobre paciência e ter meus momentos de impaciência? E eu vou dizer para você, é claro que sim. Porque nem eu, nem você e nem ninguém que está aqui nesse planeta encarnado, nenhum de nós somos seres perfeitos. Temos ainda imperfeições. Então, eu vou sim me ver tendo momentos de impaciência. Eu vou me ver tendo momentos
do meu orgulho querer falar mais alto, eu vou me ver em momentos que meu ego está falando mais alto, eu vou me ver em momentos de eu cometer erros, deslizes. Com todos nós vai acontecer isso. Ah, Sérgio, então não entendi nada. Pode, mas não pode. E aí, onde é que está o progresso e está a evolução? O progresso e a evolução, eles vão estar justamente no seguinte: eu tenho o meu ataque de impaciência. Ok. Agora, antigamente, eu tinha um ataque de impaciência a cada hora. E aí, eu começo a trabalhar a minha vigilância e me vejo ainda tendo impaciência, sim. Mas antigamente era de hora em hora e agora são de 2 em 2 horas. Não é evolução? Não está melhorando? E eu ainda me vejo então tendo impaciência de 2 em 2 horas. Eu vou me vigiar, eu vou trabalhar, eu vou procurar tomar cuidado. E agora a minha impaciência é de 6 em 6 horas. Ah, eu estou melhorando. E eu estou trabalhando. Agora a minha impaciência é 1 vez por dia. E daqui a pouco a minha impaciência agora é só 1 vez por semana. E daqui a pouco é 1 vez por mês. Mas você se livrou totalmente dessa impaciência? Ainda não, é 1 vez por mês. Mas eu estou me melhorando. Eu estou fazendo a minha parte para me melhorar. Reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em dominar as suas tendências negativas e em fazer aquilo que é correto e fazer o seu melhor. Reconhece pelo seu esforço. Ele não diz que é pelo resultado. Sabe por que ele não diz que é pelo resultado? Já falamos aqui em outros estudos. Por quê? Se nós não somos perfeitos, talvez o resultado não venha agora. Mas eu vou me esforçando e vou me melhorando e vou praticando. E esse meu esforço, né? Se houver o esforço, o resultado vai chegar ali na frente. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Aquilo que eu faço de negativo, eu também vou ter o resultado negativo. Aquilo que eu faço de positivo, eu também vou ter o resultado positivo. Lei de causa e efeito. Lei de ação e de reação. Então a gente ter esse esforço, ok? Então ele continua falando aqui, né? Torna-se, e aí já começa dentro de casa, né? No dia a dia a gente já vai trabalhando essas questões. Torna-se indispensável não se envergonhar, não ficar envergonhado, o aprendiz de Jesus, não em perlengas. Perlengas. O que seria uma perlenga? Perlenga é discurso sem sentido, futilidade. Aí o sujeito fala, não, Jesus é bom, não. Olha, ele é mais ou menos, né? Ele falou do negócio aí de trazer a espada, né? Já não sei se é... E ficar com discussão sem sentido. Ao invés de prestar atenção no conteúdo. Vou dar um exemplo de uma discussão sem sentido. Que muita gente fica falando, né? Chico Xavier foi Allan Kardec, ou não foi Allan Kardec, ou tudo mais. Tudo bem, eu vou procurar estudar, aprender, conhecer, vou ler alguns livros. Agora, mais importante do que Chico, se Chico Xavier foi Kardec ou não, é eu prestar atenção no conteúdo que Kardec nos traz e prestar atenção no conteúdo que o Chico nos traz. Ou o conteúdo que o Chico foi o elemento que nos trouxe, né? Por intermédio do Chico, vieram os espíritos superiores e utilizaram ele para trazer esse conhecimento. Mas também é o conteúdo que o Chico nos traz, porque de tanto ele trazer o conhecimento dos espíritos superiores,
ele adquiriu também o conhecimento superior e nos trouxe muita coisa, muita informação. Olha que interessante. Então, ó, uma perlenga. Chico foi Kardec? Não foi Kardec? Eu vou prestar atenção no que interessa. É o conteúdo de Kardec e o conteúdo do Chico. Então ele fala, né? Torna-se indispensável não se envergonhar ao aprendiz de Jesus, não em perlengas, em discussões, futilidades calorosas, das quais cada contendor, cada participante da briga, né, regressa mais exasperado, né, mais irritado, mais enfurecido. Aquela briga que não vai levar para nada, só faz o outro ficar com mais raiva, mais nervoso, mais irritado. Agora ele fala, mas sim, perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, de renúncia, de sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Jesus, em nenhum momento, ele ficou tentando convencer as pessoas. Pelo que eu sei, quando Jesus estava lá com Pôncio Pilatos e com aquela turma toda, olha, Pilatos, eu nunca soube de Jesus falando, Pilatos, poxa, acredita em mim aí, ó, eu sou legal, eu sou bacana, olha, acredita em mim, eu estou dizendo... Não, Jesus não fez isso. Jesus fez o quê? Deu o seu recado, passou os seus conhecimentos e fala. Haverá pessoas que têm olhos e que não veem, que têm ouvidos e que não ouvem. Tá bom. Não é ainda o tempo daquelas pessoas. Até que ponto às vezes você arranja uma discussão, uma briga com uma determinada pessoa que ela ainda não está pronta para entender aquilo. E eu acho que ele tinha que entender. E fico indignado se aquela pessoa não entende. Então vale aí essa reflexão, né? A gente trabalhar e não ficar com vergonha. É a minha visão, é assim. A de você está toda diferente, mas é assim que eu vejo e eu vou seguir em frente. Aliás, nós aqui em muitas visões podemos estar certo em relação à maioria e podemos estar errado em relação à maioria também, tanto faz. Agora você vai ter vergonha. Por quê? Se você sabe que essas lições, essas palavras, esses exemplos, essa conduta que Jesus nos traz, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paz, da alegria, da paciência, por aí vai, se são lições boas, positivas. Por quê? Você vai se envergonhar. Vamos fazer, vamos praticar no nosso dia a dia, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhas a candeia debaixo do alqueire, itens 13 ao 16, coragem da fé. Então, no item 13, é anotado por Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, né? Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. É claro. Se você chegou e falou assim, olha, eu ajudei ali aquela pessoa, eu vou falar, fulano ajudou aquela pessoa. Agora se falar assim, não vou ajudar ninguém. Aí eu vou falar, fulano não ajudou ninguém. Total coerência aí dentro da situação de Jesus, né? E Jesus continua ali, foi anotado em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então ele coloca isso aí com muita clareza. Ok? Item número 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima, em grande admiração entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Então ele coloca, né? Se eu tenho uma visão
que não é a da maioria, bom, eu já vou me preparar, porque eu vou receber crítica, eu vou receber ofensa, eu vou receber insulto, vou receber um monte de coisa. A gente ainda vive numa sociedade que as pessoas adoram julgar, condenar e querer punir, mesmo que não tenha um critério ideal, mesmo que não tenha um critério adequado. Em rede social hoje a gente vê quanta coisa acontecendo, né? E que fica se falando, condenando, aquela coisa toda. Mas, se a minha ideia, tudo bem, ela é contrária, eu vou trabalhar a minha ideia. Eu vou trabalhar os meus princípios, os meus valores. Se eu estou certo ou estou errado, eu vou saber lá na frente. Então a gente vai analisar. É claro que quando eu tenho uma ideia que todo mundo vai contra, eu vou observar, né? Será que é? Será que não é? Será que está certo? Vou fazer meu estudo, vou fazer minha análise. E depois de fazer a minha análise, eu vou tirar a minha conclusão. A maioria está falando isso, mas é isso mesmo. Ou então, a maioria está falando, mas eles não observaram tal situação que eu tive a oportunidade de observar. E eu vou manter a minha opinião mesmo sendo contrária da maioria. Tudo bem. Mas que você vai receber crítica e tudo mais, né? Ninguém vai ser aplaudido diante disso, porque é o pensamento que ainda está atrasado para grande parte da população, faz parte. Ele continua, né? Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado para circunstâncias e para a importância do resultado. Ou seja, a gente aqui gosta muito de trabalhar com o curto prazo e o médio prazo. Pouco se trabalha com o longo prazo. Então a pessoa chega, né, já quer um resultado logo. Se não tem resultado logo, se você de repente perdoa alguém, é muito comum, né? Alguém apronta contigo, você perdoa, já vem, mas vem, é igual mosca na comida. Mosca na casa, na cozinha. Não vou dizer na comida, mosca na cozinha. É igual mosca na cozinha. Alguém aprontou alguma coisa e você perdoou, vem mais rápido do que a mosca na cozinha. Você é bobo, hein, de perdoar, hein? Nossa, você é muito bobo de perdoar, né? Eu não levo desaforo pra casa não, aquela coisa. Você não é verdade? Não acontece? Por quê? Aquelas pessoas estão olhando num curto prazo, de ganhar uma briga agora, ou aquela coisa. Aquele que perdoa, ele está olhando a longo prazo. Ele vê aquela pessoa como uma pessoa que ainda precisa amadurecer, ainda precisa evoluir. E eu não vou entrar na vibração daquela pessoa ali que agride, que ofende. Então eu perdoo. Lá na frente, ó, eu estou me iluminando e a outra está se entrevando, tá indo para as trevas. Lá na frente é que a pessoa vai observar isso. Não é necessariamente agora. Então a pessoa quer o resultado agora, né? Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Então ele coloca, Jesus profliga. Profligar é o seguinte, é você destruir aquela ideia com argumentos. Então Jesus, ele destrói essa covardia com argumentos. Os argumentos de Jesus sempre foram muito bem pontuados, muito bem colocados, né? Do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá diante do Pai o que está nos céus, né? Aquele que o confessar diante dos homens. Não é? Olha, eu resolvi aqui trabalhar com você num projeto, o projeto deu certo, você ganhou dinheiro, legal, ele trabalhou comigo, olha, toma aqui o dinheiro também da tua parte, você trabalhou comigo. Aí eu estou num projeto, vou trabalhar, e o cara fala que vai te ajudar, ele não te ajuda nada, e aí você ficou rico e ganhou dinheiro, aí ele vem falar, não, mas cadê o meu? Não, tu não me ajudou em nada, tu não fez coisa nenhuma, você está querendo o quê?
dentro dessa metáfora aqui que eu estou falando, né? Então ele fala, por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado, né? Ficou com receio. Arreceado, houverem, vou botar aqui, ficado com receio. Ficado com receio de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e também pelo futuro dos outros. Ok? No item 16. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam não mais é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo, né? Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá, no plano espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Causa e efeito. A gente vai colher aquilo que planta. Tem uma historinha, mas uma piadinha, né, que fala, não na piadinha, uma historinha de um sujeito que ele era assim muito rico, mas ele tratava mal todo mundo e tal, né? E aí ele morre e vai para o céu, aí São Pedro recebe ele, né? Isso naquele conto popular, né? Que falava que morreu, São Pedro vai ver ele. Então tá bom. Aí tá São Pedro ali e vai levar ele, meu filho, eu vou levar você para sua casa. E aí no que ele tá no caminho, ele fala, nossa, São Pedro, que mansão, né? Que casa bonita, linda, né? De quem é essa casa? Lembra da sua faxineira, Maria? É dela. Ele, o quê? Da Maria? Aquela Maria que não mal sabia ler e escrever? É a Maria, sua faxineira, sua cozinheira. Ela toda vez fazia ali, né, a cozinha ali para o pessoal, para os jantares comunitários, para as pessoas, participava de mutirões, de ajuda ao próximo, né? A Maria, que coisa boa, hein? Aí ele vai passando de novo, né? Aí ele chega, mas aquela outra casa ali, de quem é? Lembra do Antônio, teu motorista? O Antônio, aquele cara que não tinha nada. É, o Antônio. Que ele chegava no final de semana, dirigia o ônibus para levar as pessoas nos lugares, ajudava todo mundo, também participava das obras, dirigia o caminhão quando tinha alguma construção para fazer e tal. Estava sempre ajudando ele. É mesmo? E ele já ficou pensando, né? Como é que deve ser a casa dele, né? Quando ele chega na casa dele, ele vê uma casinha, um barraco lá caindo aos pedaços, com as madeiras caindo, né? E aí ele chega e fala, né? Aqui é a sua casa. Ele, o quê? Como assim é minha casa? Que coisa é essa? Eu exijo uma casa melhor e tal, né? E ele chega para São Pedro, vocês sabem fazer casa melhor do que essa? Aí São Pedro fala assim, meu filho, sabemos fazer casa melhor, mas o material da casa são vocês que mandam pra gente quando vocês estão lá na terra. Então, ó, a faxineira e o motorista mandaram material, né? Faziam muita coisa boa. Ele não fazia nada de bom. Então o material dele ficou, né? Então vale aí essa historinha, tá ok? Prece para amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu vou começar aqui, quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a ajuda, a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento que lhe forem necessários. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou o pause. Vamos para a fluidificação da água. Estou aqui com a água, né? Aqui, ó, Minutos de Espiritismo, número 23, você pode procurar, que você vai ver ali o estudo completo da fluidificação da água, tá bom? Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então,
tendo feito aí a fluidificação da água. Eu lembro que você aí vai pausando, né? Não precisa fazer rápido como eu estou fazendo aqui, tá? Vai pausando aí com calma. Saúde, para ninguém se engasgar com a água, tá bom? Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, pela oportunidade de estudos, de conhecimentos e de aprendizados. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita nesta casa, que possamos fazer a nossa parte durante a semana para mantê-lo tão harmonizado e limpo como se encontra, e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que possamos praticar todos os bons valores aprendidos hoje, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí o estudo de hoje, né? Fiquem com Deus então, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!